Alô, bom dia. Bom Tudo dia, bem? Raquel. Tudo e você? Tá tudo. Pronta para hoje? Sim, vamos Sim. lá. Ora bem, então hoje nós vamos trazer aqui a questão da falta do amor próprio e também aquele sentimento que muitas vezes nos invade, que é a falta de sentido. Falta de sentido na vida. Em que chegamos àquele momento em que o que é que eu ando aqui a fazer? Porque é que afinal eu estou aqui? Qual é o meu propósito? E eu acho que é importante hoje virmos aqui discutir como é que esta base deste sentimento de estarmos tão perdidos se relaciona com o nosso amor próprio. Então, Andreia, eu se calhar vou começar por te perguntar como é que podemos aqui relacionar esta falta de sentido da vida, esta falta de propósito na vida, com estes alicerces do amor próprio. Como é que estes alicerces do amor próprio ficam aqui tão mexidos, tão abanados, que nos fazem perder aqui o nosso propósito, o nosso sentido de andarmos para a frente? Então, Raquel, tudo leva, tudo começa com o sentido da vida. Uhum, Qual é o seu sentido da vida? Qual é o seu propósito da vida? O que você gosta de fazer? Qual é o seu prazer no que você gosta de fazer? Esse é um sentido para que você tenha a sua vida. Tá? Quando você não tem esse sentido, você não sabe por onde é e o que te segura, ou ao menos não descobriu qual é o caminho que quer percorrer, você não tem amor próprio, porque você não olha para você. E esse termo amor próprio é uma coisa muito interessante, porque quando a gente pergunta para as pessoas, todas as pessoas têm certeza que têm amor próprio. E não olha para essa camada mais profunda, onde, quando a gente olha, vê o quanto que a gente se bate, o quanto que a gente se deixa, o quanto que a gente olha só para o outro e não caminha na direção que você quer. Então, você deixa de ter o seu propósito, que é o seu amor, que é você, porque é só você que pode fazer por você. Então, tudo isso vem lá de trás, do sentido. E esse sentido é muito complicado, porque as pessoas não estão acostumadas a sentir. uhum, As pessoas estão acostumadas a fazer e fazendo. Conforme a vida vem, eu vou fazendo, eu vou dançando, eu vou indo e não observa com o coração. uhum. Então, quando você não se respeita, que é essa falta de amor próprio, você não consegue chegar no seu propósito. Uhum. Sabes que, agora com o que tu estavas a dizer, eu estava aqui a refletir em o quanto é importante definir limites. Porque nós ficamos aqui um bocadinho confusos com a história do sentido da vida e do propósito da vida. Ao final de algum tempo, de estarmos a ignorar o que nós queremos. Ao final de algum tempo, de estarmos a ignorar aquilo que sentimos. Isto depois vai resultar numa grande dificuldade em perceber o que é que eu quero e o que é que eu não quero. E, portanto, se eu não sei o que é que eu quero, nem bem o que eu quero, nem bem o que eu não quero, o sentido da vida desaparece, Você não sabe não para onde é? você quer ir. Portanto, não dá. E a questão aqui dos limites, eu creio que seja essencial para explicar o seguinte: como é que nós percebemos um limite dentro daquilo que nós somos, que é a pura essência do que eu sou, que é o sentimento de si.
é quando eu estou atenta a qualquer desconforto que apareça no meu sentir. Se eu for correta comigo e estiver atenta a este sentir, eu percebo quando eu tenho que dizer ao outro onde é que ele tem que parar ou o que é que ele tem que fazer de diferente. Porque caso contrário, se eu não definir isto, se eu não respeitar este meu sentir, o que é que eu estou a dizer ao meu sentir? Tu não és válido. Tu podes levar com tudo, com o que tu queres e com o que tu não queres. Ora, se isto fica aqui junto neste meu sentir, o que é que eu vou levar para mim? Não interessa o que eu quero nem o que eu não quero. E é aqui que eu me perco no caminho. É aqui que eu perco o sentido da minha vida. É aqui que eu começo a questionar o que é que eu estou aqui a fazer. Afinal, eu estou aqui para quê? E esta questão de olhar para o sentir é precisamente aqui a base do nosso amor próprio, que é eu respeito-me e amo-me de uma forma que eu sou capaz de dizer ao outro onde deve parar. Até porque vamos aqui olhar para outra questão que eu acho relevante. Quando nós temos, por exemplo, uma sensação de raiva, e essa sensação de raiva nós já sabemos, pode levar dois caminhos. Ou é reprimida, não é? Fica ali baixinha, mas continua a borbulhar. Ou aquela raiva na força da boca e na força do pé e da mão, que é, faz-nos reagir por todo o lado. A partir do momento em que eu estou com esta raiva, eu inevitavelmente estou a fazer o quê? Eu estou a deixar que o outro invada ou não invada a minha sensibilidade do que eu sou. Às vezes as pessoas pensam, eu sou muito forte e consigo reagir com força, já no fim de eu estar aqui cheia da situação. Estou de saco cheio, a partir de agora, rebenta. E, portanto, quando a pessoa rebenta, impõe todo o limite. Consegue ali definir tudo e mais alguma coisa. Não haja dúvidas. Normalmente aí é a raiva, aquela raiva que você disse de ir aos pontapés, porque você bebeu o seu veneno durante muito tempo. Exatamente. E, portanto, esse é o momento em que a nossa essência está tão dolorida que já explode. E depois há o lamento, não é? Aquilo se calhar foi demais. Aquilo se calhar foi muito, não é? E esta situação em que nós ficamos aqui com este sentimento depois também de arrependimento, também se volta contra nós, porque depois é mais do mesmo. Como é que eu posso agir? Como é que eu não posso agir? O que é que eu quero? O que é que eu não quero? E mais uma vez saímos do sentido da vida, do propósito da vida. E a mesma coisa quando reagimos com toda essa raiva. Se temos aquela explosão que vem gerida por uma sensação que nós não estamos a conseguir gerir dentro de nós, é porque está ali uma camada de dor que não está a ser observada. Ou seja, mesmo esta pessoa que explode logo na mão, no pé, na conversa, não está a olhar para a dor de base que lhe está a pedir para então ser olhada e ser tratada. E entrar em sintonia com as suas necessidades emocionais, com o que aquela pessoa verdadeiramente precisa. E aqui é essencial perceber aqui estes processos, e aqui como exemplo foi a raiva, mas pode ser qualquer outra emoção. Como exemplo para aqui explicar como é que as nossas emoções e como é que a falta do nosso olhar sobre elas leva a tanta dor e a um deslocamento
tão grande daquilo que é o nosso sentido de vida. E é muito interessante isso, porque essa raiva, mesmo ela reprimida, conforme nós estávamos falando, você disse de beber o próprio veneno, que eu falei, tá? Ou aquele de explodir, não importa, é uma potência essa raiva. E essa raiva, qual é a potência? Por isso que a gente tem que sempre parar para olhar e sentir. Qual é essa potência? A potência da raiva é de destruir. Você odeia tanto essa situação em si que o seu movimento é de destruição daquela situação. E quando você não consegue destruir essa situação, você não consegue ter essa percepção de tudo isso, você vai por outros caminhos. Bom, eu vou contar uma história aqui, não dizendo assim, de uma consulta, tá? Um vazio imenso, tá? Por causa do não olhar para a sua vida, não olhar para o seu propósito, para o seu caminho que você quer ir. Qual o caminho que você quer seguir? Qual é a sua profissão? Qual é o seu valor? Porque tem pessoas que não gostam, mas tem pessoas que não sabem viver quanto a isso. Então, o que acontece nesse sentido? Nesse sentido da vida, essa falta de sentido da vida. Você não olha, você tem um vazio, vai acarretando tudo isso. Você tem um vazio, você tem uma tristeza, você tem falta de amor próprio, você acaba com você, aí sua vida para. Aí dentro desta consulta, que é muito interessante, que a gente sempre fala sobre temas, mas a gente não fala o que a gente olha dentro de uma consulta. A gente tem como olhar alguns pontos de onde startou essa dor. Que pode ser agora ou pode ser em um outro momento, se é que todos me entendem. E dentro desse outro momento onde se starta essa dor, vem aquela situação onde fecha o círculo e você consegue entender por que você está patinando agora. Então, a falta do seu sentido não é só de agora, é lá bem lá atrás, bem lá atrás. Então, como lá atrás você sentia vazio, você sentia raiva, você sentia ódio, você ficava sozinho por causa de uma situação que aconteceu, que você não se respeitou, você simplesmente destruiu uma pessoa e hoje você chega aqui. Então, você não tem um sentido. Você não olha para você. E o que isso significa tudo? Falta de amor próprio. Falta de propósito. Por quê? Porque você pegou toda a tua energia e colocou em outro lado. E isso é muito complicado. É e não é. É uma faca de dois gumes. Por quê? Porque quando a gente começa a olhar para essa situação, a gente enxerga. Mas a maioria das pessoas, só não estou dizendo que nós não, mas sim, roda no inconsciente, vai num mecanismo, vai reagindo às situações da vida sem saber o porquê que está acontecendo aquilo. E nem percebe que é isso que está te segurando. Sabes que agora com o que tu disseste, tu fizeste-me recordar uma situação, para nós percebermos como isto funciona aqui em camadas. Uma situação de falta de merecimento, portanto, acaba por ser a dor do que está ali a reverberar um conjunto e que reverbera de um conjunto de situações, acaba por nos revelar que está não só enraizada numa questão de amor próprio, mas também porque esse amor próprio não foi construído porque sentiu que não foi amado. E, portanto, entre aquela sensação de não gostam de mim, não me amam,
como eu sou, então como é que eu me posso amar se eu não tenho esta referência? E enquanto crianças, nós nem percebemos aqui este raciocínio, porque nós, nessa altura, não temos capacidade cognitiva para elaborar isto. Temos a sensação de não ser amados, temos a sensação de não ser acolhidos. E é aí que a história do amor próprio começa a ficar em xeque, que é, então espera aí, se eles não gostam de mim, se eu não sinto que eles gostam de mim, como é que eu posso gostar de mim? Como é que eu posso me respeitar? Porque afinal, o que eu quero nem interessa para ninguém. Então, o raciocínio não, nem fica num raciocínio. Esta dor no inconsciente vai começar a refletir-se numa dinâmica de então eu não mereço. Eu não mereço dinheiro, eu não mereço fama, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter aquilo que eu desejo. E entra-se quase num processo de aquilo que nós chamamos muitas vezes que é de autossabotagem. Cada vez que está ali para dar um pulo, para atingir sucesso, não, vamos para trás. Porque quero isto ou não quero? Como é que eu me aguento? Eu mereço ou não mereço? Se eu não senti amor... Eu tenho força para ir ou não? não? Exato. E como é que eu tenho amor eu vou assumir por mim a minha mesmo responsabilidade para fazer o movimento? E depois a pessoa vê-se nesse enrolo de não ser capaz de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, porque isso já está nos ramos da árvore. Quando nós somos capazes de fazer uma escolha consciente do que queremos, são os ramos da árvore. O que nos impede de fazer a escolha e a decisão está nas raízes. E é aí essas raízes que nós temos que ir. É esse inconsciente que tem que ser explorado. Porque, caso contrário, essa árvore que está a crescer fica sem sentido. Os galhos são Estende os pequenos. ramos, exatamente, estende os ramos, mas para quê? Qual é o propósito disto tudo? Dou fruto ou não dou fruto? E é assim que nós temos que olhar muito para nós. Em que medida é que a árvore que nós somos, nos nossos ramos, nos nossos galhos, as nossas escolhas e decisões de crescer com esses ramos estão a refletir a nossa raiz, aquela informação que lá está, aquilo que nós queremos? Quando expandimos, temos propósito? Ou ficamos encolhidos porque não vemos sentido nenhum naquilo? Como é que está a nutrir essas raízes dessa árvore? Porque se não nutrir com atenção, se não alimentar essas raízes, se não alimentar essa árvore, que cuidado é que essa árvore tem? Que força é que essa árvore tem para crescer? E aqui fica muito esta questão do amor próprio como resposta para então haver uma construção de decisões do que eu quero e então de como eu me expando. E sabendo o que eu quero, sim, aí eu encontro o sentido da vida. Porque aí fica claro como a água. E o que eu quero? É o sentir. Uhum. É o sentir, é o que aquece o teu coração. Exatamente. É o que te traz a alegria de você pensar, nossa, parece que você até flutua. Uhum. Você sai do chão. Nossa, que delícia, só de você embarcar nisso, de você pensar. Isso é o sentir. Isso é o sentir com o coração. É você olhar para você. Para o bom e para o mal. Não é? Para aquilo que nos incomoda e para aquilo que nos agrada. Sim, porque o que te incomoda, quando você olha, é uma ótima oportunidade.
ela não é ruim. As pessoas costumam falar que o lado negativo é ruim. Ele não é ruim. Ele é a oportunidade que você tem de chegar no seu fundo do seu poço e falar: aqui eu não quero ficar. É Uhum. daqui para frente. É a oportunidade que você tem de sair e mudar, e enxergar, tomar as suas responsabilidades, tomar a sua atitude e fazer um checklist. O que eu quero, o que Uhum. eu não quero, e que é exatamente isso que nós estamos falando. O sentido da vida, o Sabes amor que próprio, o uhum, respeito. aquilo que tu disseste do negativo, eu até diria que esse negativo é necessário. Sim, Porque é muito mais fácil a pessoa definir claramente o que ela não quer e a partir daí descobrir o que ela quer do que contactar-se diretamente com o que ela quer. Porque nós já temos uma história, já tivemos muita frustração, já tivemos muita experiência, umas correram bem, outras correram muito mal, e aquilo está ali no nosso sistema a dizer: olha, cuidado, olha, não faz, oi, cuidado, e para. E mas portanto, este negativo exatamente de isso. sentir-me mal. Você ver o que você quer, eu não sei o que eu quero. Então começa pelo que você não quer. O Uhum. que você não gosta, risca e vamos ver o que sobra. Que é o perfeito orientador. E é aí que entra realmente o respeito por mim mesma, Sim, o amor próprio. É aquele limite que eu percebo que não pode ser violado para eu ser fiel a mim mesma. porque isso aí, o fiel a mim mesmo, é muito legal, né? Porque a Uhum. maioria das pessoas, em muitos momentos das nossas vidas, da minha vida, Uhum. eu fui fiel ao outro, não a mim. Então, o que é isso? Falta de amor, falta Uhum. de respeito, falta de sentido, falta de viver a sua vida. Se eu não fizer isso, o outro não vai gostar de mim. Uhum. Você não está vivendo a tua vida. Você não tem o seu sentido, você não respeita você não cultiva as suas raízes, né? Da árvore para dar os bons frutos. Qual é a Uhum. qualidade desse fruto? Ele vai dar um fruto pequenininho, um fruto podre ou nem vai dar? Até porque se não alimentarmos bem a árvore, o fruto pode ser amargo. E, portanto, o Sim, fruto depois não é só nós que temos aquele fruto amargo, é também o que oferecemos ao outro. E aí damos também um fruto amargo ao outro. E o outro tem que se aguentar. porque E daí vêm muitos conflitos. você só dá ao outro o que você tem, Uhum. o que você sabe produzir. Então, o que você está dando? Qual é a sua Uhum. qualidade do seu fruto? Exatamente. Como é que está esse amor próprio a ser regado, não é? Porque se quer ganhar sentido na vida, comece por se respeitar. Comece por olhar para aquilo que, como dissemos inicialmente, que provoca desconforto para definir o limite de isto não, e então aí começa a perceber o respeito por si próprio, esse amor constrói, e essa árvore vem, esses ramos expandem-se com escolha, com propósito, com orientação. Deixa-me só olhar aqui para a hora, porque nós Já estamos aqui um está, bocadinho distraídos. Já estamos, já está no exatamente. horário. Tá bom, agradeço então, Andreia, A todos. pela tua disponibilidade, agradeço a quem esteve aqui connosco a ouvir-nos e deixo também aqui a informação que se quiserem ver algum tema discutido, se tiverem algumas questões em relação ao nosso trabalho, portanto nós somos humanoterapeutas,
contactem-nos, fiquem completamente à vontade e nós voltaremos aqui na próxima quarta-feira, às E 7h30 no tragam Brasil. temas. Exatamente. Tragam temas pra gente. Portanto, Porque uma dúvida do outro pode ser bem esclarecida. Pode claro, trazer uma consciência que talvez você não esteja olhando para aquela situação naquele momento. portanto, 7h30 no Brasil, 10h30 Inglaterra, Portugal, 8 horas. não é? Agora são Pois, 8. sim, mas à hora que Ah, começamos, sempre, à 7h30. quarta-feira. Portanto, se quiserem juntar-se a nós na próxima semana, sejam bem-vindos. Até lá, tá? E uma ótima continuação. Tchau. Tchau.